Boa noite a todos e todas. Sou Daniel Balanzap, membro do coletivo Ministério Público Transformador, associação integrada por membros e ex-membros do Ministério Público, responsável por promover um debate, um fórum de interlocução com a sociedade civil com o propósito de aferir se o Ministério Público atua em conformidade com o seu papel definido na Constituição Federal e na legislação correlata, ou seja, como uma instituição que se presta a garantir os direitos fundamentais definidos em nossa lei maior. E, imbuídos desse propósito, realizamos uma série de atividades, né, de debates, e agora, há pouco mais de um mês, né, iniciamos uma série de lives, tanto aqui no Instagram como no YouTube, né, para trazer matérias que se relacionam com a atuação do Ministério Público, né, e interagindo com pessoas que representam, que integram a sociedade civil e têm um papel destacado tanto na garantia desses direitos, como na denúncia de suas violações, né? Então, antes da gente tratar efetivamente do assunto, né, da live de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que se fazem presentes que na próxima quarta-feira, 5 de março, perdão, 5 de agosto, vai ser realizada uma nova live aqui no Instagram, tratando de renda básica como direito, com a membra do coletivo MP Transforma, Vanessa Patriota da Fonseca, e a Tatiana Roque, vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Então eu peço que todos aí deixem agendados, pois é um assunto relevantíssimo, ainda mais numa época tão conturbada como a que a gente experiencia agora por conta da epidemia. Bom, mas feitas essas apresentações, eu vou aqui chamar o nosso convidado. Ver se vai dar tudo certo aqui. Vamos torcer aqui. Opa! Opa, tudo bom, Daniel? Seja bem-vindo! Com a gente agora, o professor jornalista Ivan Alexander Mizanzuki, fundador, produtor e host dos podcasts Anticast e Projeto Humanos, autor de Até o Fim da Queda e coautor de Existe Design e doutor em Tecnologia pela Universidade Federal do Paraná. É isso, Isso, professor? a Universidade Tecnológica do Paraná, o Tecnológica, perdão. TFPR, mas é do Paraná e é federal, isso que importa. Então, É, muito eu, obrigado tive, pelo convite, um prazer estar aqui. eu tive que fazer um corte no currículo do senhor, que é muito extenso, do professor, mas enfim, o professor foi convidado aqui para fazer essa live com a gente por conta de um trabalho que ele vem desempenhando com excelência na cobertura de um caso rumoroso que praticamente esteve, né, nas manchetes nacionais até, e ocorrido na cidade de Guaratuba, no Paraná, no ano de 1992. Então, professor, se possível, é um programa extenso, né? Uma temporada, são 25 episódios até o presente momento, até eu consultei lá, não tinha atualização ainda. Mas se possível, o senhor poderia fazer um resumo do que foi o caso Evandro, né? Como foi essa cobertura, o que se tratou esse evento? Pois não. O caso Evandro, ele começa ali no dia 6 de abril de 1992, com o desaparecimento de uma criança chamada Evandro Ramos Caetano, que na época tinha ali 7 anos, né? E ele desapareceu naquela manhã de uma segunda-feira, na cidade de Guaratuba, e 5 dias depois apareceu o seu corpo mutilado, né, no matagal ali que ficava ali perto da casa, né, cerca de 1 quilômetro da casa, mais ou menos.
E daí começa uma investigação sobre isso, né? O grupo de elite da Polícia Civil na época começa a investigar, porque o prefeito que chamou, porque era um grupo de sequestro, e daí depois o caso de sequestro vira um caso de homicídio. O Grupo Tigre faz uma série de investigações por cerca de 3 meses, sem ter grandes desenvolvimentos. E quando tem esse parente do Evandro, né, que ele era policial civil e também teve uma época que ele estava na Polícia Militar, e ele acabou fazendo uma investigação por conta própria, juntou uma série de informações que ele acreditava serem relevantes. Uma coisa importante dizer que esse tio ele era um rival político da família do prefeito da cidade, né? E no final de maio ele faz uma declaração ao Ministério Público aqui no Paraná, falando que, olha, que ele está desconfiado da família do prefeito e de um pai de santo que acabou de chegar na cidade, tudo isso. Assim, o que a gente sabe por interno, a gente não dá para dizer com certeza, mas os efeitos do que aconteceu é que em algum momento essa declaração desse tio foi para o secretário de Segurança Pública na época. O secretário de Segurança Pública tomou uma medida que vai ser debatida muito, se isso era possível ou não, mas ele aciona um grupo da P2, da Polícia Militar, né, um grupo chamado Grupo Águia, que cuidava principalmente de assaltos a ônibus e tudo, então ele era um grupo rápido, assim, tátil rápido, e ele aciona esse Grupo Águia para fazer uma investigação por conta própria, baseada nas declarações desse tio do Evandro, que acredita que a Polícia Civil não está investigando direito e está fazendo corpo mole, inclusive que eles poderiam estar sendo, enfim, ludibriados pela família do prefeito. Daí, em cerca de 10, 15 dias, o Grupo Águia da Polícia Militar realiza uma série de prisões, baseando-se eles vão dizer que fizeram uma investigação por conta própria, e que daí prendem ali 3 homens, no dia 1º de julho de 92, 2 homens, perdão. Eles prendem o Oswaldo Marceneiro e o Vicente Paula, perdão, o Oswaldo Marceneiro e o Davi dos Santos Soares, né? O Oswaldo era o pai de santo, que o tio desconfiava, e o Davi era um artesão da cidade. Eles prendem esses 2 caras e daí no dia seguinte prendem, supostamente com base nas delações desses 2 homens, prendem a filha e a mulher do prefeito, né? A primeira-dama, e também um outro pai de santo que morava em Curitiba, o Vicente Paulo Ferreira. Eles prendem essas 5 pessoas com base em que o menino Evandro teria sido morto num ritual satânico. E daí no dia seguinte, 3 de julho, ocorrem as 2 últimas prisões, o Ayrton Bardelli do Cidade de Cristo Firme, que são 2 moradores de Guaratuba também. E daí você tem confissões, que essas confissões nunca se encaixavam entre elas e tampouco se encaixavam com o estado do corpo. E daí logo no início já começam a dizer que as Zabage, né, que são as mulheres presas, a filha e a mulher do prefeito, já começam a falar que foram torturadas para confessar. Passa-se alguns dias, também os homens vão começar a dizer que foram torturados para confessar. Só que isso nunca convenceu ninguém, o Ministério Público também nunca foi convencido disso, o Grupo Águia sempre negou. E daí, por conta do meu trabalho de investigação para fazer o podcast do caso Evandro, né, que eu comecei ali as pesquisas desde 2015 e 2017 tive acesso aos autos, então eu fui para a rua mesmo para investigar. No ano passado, 2019, eu consegui, através de uma fonte, acesso a fitas que mostram, fitas que foram gravadas pelo Grupo Águia, pela Polícia Militar, e que confirmam as torturas, né? Você ouve claramente ali, especialmente o pai de santo, dizendo, pelo amor de Deus, pare com isso. Você vê ele mudando a versão várias vezes, você vê ele construindo a narrativa depois do que ele vai confessar. Você vê a Polícia Militar na época entregou uma fita de confissão das mulheres para o secretário de Segurança Pública. Eu consegui através dessa fonte uma
uma versão dessa gravação também que não tinha os cortes que a Polícia Militar entregou, né? Então tinha mais trechos lá dentro, e nesses trechos também fica bem claro. Tem um momento que é muito forte, que a Beatriz Abage, a filha do prefeito, fala: eu estou inventando tudo isso, isso é tudo mentira. E daí você vê um dos torturadores falando o quê? Daí ele corta a fita, e daí volta. Então, assim, de novo, a gente, sabe, 2019 eu tive, através desse material, confirmação. Você já tinha fortes indícios de que tinha alguma coisa muito estranha nesse caso, né? Eu sempre falo que as confissões entre si não se encaixavam, tampouco não se encaixavam com o material que a gente tinha do crime, mas como eu falei para a entrevista no início desse ano, em março, quando eu revelei as fitas, no episódio 25, o Ministério Público e o Estado do Paraná preferiu acreditar em bicho-papão do que ir atrás do assassino de verdade, né? Preferiram acreditar em seita satânica e bruxas. Então, era justamente sobre esse ponto, o enfoque da investigação policial, que eu queria tratar com o professor. Como o professor fez menção, de início veio um grupo da Polícia Civil. Esse grupo ele não era especializado em investigação de crimes. No início, eu acredito, era até desaparecimento, né? E depois, logo depois, localizaram o cadáver, e daí já vi, então, em efetivo um homicídio, né? E salvo engano, o professor me corrija, o cadáver tinha marcas, inclusive, de ter sido torturado, né? Marcas de violência, né? Não foi uma morte aparentemente simples. Houve toda ao que indica, né? Sinais de extrema agressividade. Esse grupo da polícia era especializado em quê? A atividade dele, a princípio, era o quê? Era investigação, se destinava. O Grupo Tigre, ele é um grupo tático para ação rápida em casos de sequestro. Então, ele é muito baseado na SWAT americana. Tá? Como o Evandro some no dia 6 de abril e o Grupo Tigre chega em Guaratuba no dia 7, porque era um caso de desaparecimento. Quando o corpo aparece no dia 11, de fato, o caso vira um caso de homicídio e, em circunstâncias normais, ele viraria, o caso iria aqui para uma outra pessoa, né, para outro departamento, para investigar homicídios. Só que daí você tem toda uma questão de interior do Paraná, um caso de pânico que tem várias crianças desaparecendo, já era a segunda criança que desapareceu em Guaratuba. Então, de fato, assim, quando a gente olha, não deveria ser eles que estavam investigando, deveriam ser policiais dedicados à investigação de homicídios. Ao mesmo tempo, você está falando de delegados e policiais que eram muito experientes e já tinham passado por outras delegacias. E era considerado a elite da Polícia Civil naquela época. Então, sabe, eles fizeram o melhor que podiam com as condições que tinham ali no momento. Não, é criticável, mas dos problemas o menor, ao meu ver. Enfim, era uma força de elite, né? Eram policiais experientes. E nesse ponto, o senhor fez menção ao caso de se tratar da segunda ocorrência de desaparecimento de uma criança em Guaratuba. E neste caso, inclusive, o cadáver apareceu. Mas, à época, já havia uma série de desaparecimentos de criança. Esse era o quê? O 7º caso de desaparecimento, se eu não estou enganado? Esses números variam dependendo da fonte que você está vendo, tá? Se você quiser um número seguro, o caso do Evandro já era o 5º no Paraná, tá? Mas dependendo, assim, existem indícios que pode ter sido a 6ª ou 7ª criança que desaparecia. Porque você tinha. Qual é o problema? Não existia ainda uma delegacia focada em casos de desaparecimento de crianças como existe hoje o CICRID aqui no Paraná. Então você tem cartazes, por exemplo, de agosto de 92, depois das prisões,
em que aparece casos de crianças desaparecidas no Paraná, e você vê as datas, e daí você consegue dizer, ok, o Evandro, nessa linha do tempo, seria a 6ª ou 7ª criança. Entendi. Só que esses casos, é difícil saber exatamente se eles estavam abertos mesmo, porque tem casos que simplesmente não estão mais no Sicredi. Então, o que aconteceu? Então, esse é o problema de trabalhar com um caso meio antigo, assim, de 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente não tem, muitas vezes, dados para afirmar uma coisa assim. A pergunta que eu sempre tenho no caso Evandro é, tá, mas de fato estava assumindo mais criança naquela época, ou isso é uma impressão que a gente tem porque a imprensa passou a noticiar mais? Né? Então, a gente não sabe dizer. O sentimento da população em geral é que de fato havia mais crianças desaparecendo, mas nós não temos dados para afirmar isso. Então pode ser que na década de 60 tenha assumido mais criança, não temos como saber. Entendi. Tá, uma outra coisa, agora tratando exclusivamente da Polícia Civil. Eles permaneceram um período em Guaratuba realizando investigações, né? Mas esse deslocamento deles, o local onde eles ficaram, a infraestrutura que eles usavam, porque você desloca um grupo de elite, provavelmente o elite seja sediado em Curitiba, para uma cidade do litoral paranaense. Esse deslocamento veio acompanhado de uma infraestrutura, eles tinham viatura, eles tinham uma base, ou eles usavam de empréstimo algo no município? Enfim, como que foi essa questão do financiamento dessa investigação? Porque eu já adiantei essa pergunta, porque isso levantou suspeitas, né? Isso chegou a levantar até suspeitas, né? Sim. Esse é um dos motivos que o tio do menino vai começar a desconfiar, né, da prefeitura e que eles estariam ludibriando a Polícia Civil, porque a prefeitura assumiu os custos da estadia dos policiais. Então botam eles no melhor hotel da cidade, o famoso Hotel Vila Real, que é um hotel 4 estrelas, 4 estrelas, não importa isso, mas era o melhor hotel da cidade. E fica a custas da prefeitura. E daí, de novo, é uma daquelas coisas assim, tá, é errado, mas também é uma coisa que é muito comum de acontecer. Se conversa com policiais que são da capital e que vão para o interior em algum momento, é muito comum o prefeito receber, dizer, olha, eu ofereço para vocês tudo o que vocês precisarem, eu dou gasolina, o carro da prefeitura, o meu carro pessoal. E isso para muita gente é visto como, olha que bacana, o cara está querendo ajudar os policiais. Só que ali naquele caso foi muito sensível essa sensação, porque a família Baz se tornou uma suspeita em algum momento e isso virou indício de culpa. Né? Então, sim, a prefeitura está pagando, virou algo suspeito quando é uma prática comum, novamente. Sim, mas esse grupo Tigre chegou a utilizar, inclusive, bens da família do prefeito? Não necessariamente da prefeitura, veículos. Carros, chegou uma hora que eles não tinham mais... Algum problema numa das viaturas deles, não sei o que exatamente, e daí eles foram para... a família ofereceu seus carros pessoais para o deslocamento dos policiais pela cidade. Isso num período de 3 meses, só que também tem que ver assim, 3 meses, ao que tudo indica, também não foi assim aqueles 90 dias na cidade. Eles iam para Curitiba, daí iam lá fazer algumas diligências, iam e voltavam, então era intermitente. Ao mesmo tempo, eu consigo entender essas motivações, assim, do tipo, nossa, esse tio do menino, que claramente estava equivocado, ele fala assim, eu acho que o prefeito tá envolvido, a família do prefeito está envolvida. E olha só, os caras estão usando o carro do prefeito, tá no hotel à custa do prefeito. Então isso tudo novamente... Existia uma rivalidade política, né? Ambos. Existia uma prefeito, sim, e esse tio do garoto, né? Só que esse é o ponto que a gente tem que entender. Por mais que seja... que a gente saiba que hoje houve todos esses abusos e tudo, a suspeita do Diógenes, né, que é esse tio do menino, ele não é completamente infundada, porque de fato estava acontecendo uma coisa que não deveria acontecer, que é um prefeito ajudando policiais.
nesse nível, sabe, de oferecer coisas pessoais. Normalmente é uma prática comum, só que ela dá espaço para isso acontecer. O ideal é que a polícia tenha lá toda a sua estrutura, ela tenha toda o atendimento da própria polícia, né? Que a polícia tenha uma independência de não... Isso, haveria uma espécie de quebra de uma visão, de uma aparência de impessoalidade, né, no serviço da polícia. Exatamente. Entendi. Exatamente. Agora, nesses 3 meses que a Polícia Civil esteve lá, eu acompanhei as gravações, né, todo o podcast, mas eles não conseguiram chegar a resultado algum, ou tinha alguma linha que foi descontinuada. É esse o ponto. Em 3 meses eles realizaram uma série de diligências, né? Estiveram no município. Eles conseguiram chegar a alguma linha de investigação, chegar a definir uma linha e definir suspeitos? E isso ficou algo dos relatórios de investigação? Ou isso não aconteceu? Eles estavam perdidos, por assim dizer? Eu não posso dar spoiler dos meus últimos episódios que eu vou lançar ainda. Mas assim, eu vou te responder de maneira genérica, tá? Sim, tinha suspeitos, tinha linhas de investigação. Você tinha uns 2 suspeitos mais fortes, assim. Mas se fosse algo tão óbvio, é isso que as pessoas têm que entender, fosse algo tão óbvio, teria acontecido prisões nesse período, né? Então... a gente tem que perceber também que, assim, se você olhar o próprio inquérito do caso Evandro, do Grupo Tigre, você tem algumas linhas de investigação. A doutora Leila, que era uma das delegadas, sempre disse que nenhuma linha de investigação jamais foi abandonada, mas que eles nunca conseguiram cravar uma certeza, sem sombra de dúvidas, de que aquela pessoa era a responsável. Tá? Entendi. Então, assim, por mais que houvesse suspeitos, por mais que houvesse linhas de investigação, nenhuma delas foi robusta o suficiente para você poder justificar uma prisão de alguém. Tá? Então, o caso Evandro, nesse sentido, ele é bastante frustrante, ao mesmo tempo que ele exige um exercício de imaginação. E também ele tem um problema, que para mim é o mais grave, que daí tem tudo a ver com a nossa conversa, que é, a partir do momento que ocorrem as prisões de julho, todo caso fica contaminado. Nada, então, são poucas as informações que aparecem depois que ajudam. Esse é o ponto. Quando a Polícia Militar esteve na cidade, esse grupo Águia, a Polícia Civil não sabia disso. Ela não foi avisada, não sabia. Ela não tinha conhecimento. Não eles tinha. Não sabiam. Não, eles tinham eles sabiam assim, tipo, até o doutor Adalto fala isso no júri, né, de 2004. Um dos delegados do Grupo Tigre. Ele fala... O doutor Adalto é o delegado. O doutor Adalto, delegado do Tigre, ele fala assim, a gente sabia que tinha P2 e tinha uma conversa do tipo assim, tem P2 na área, mas não sabe por quê e nunca imaginavam que seria esse o motivo. Não seria estranho ter P2 em Guaratuba, porque Guaratuba ela fica numa rota de tráfico de drogas. Então, você tem relatos da época que você tinha a Polícia Federal fazendo operações com a PM, e principalmente P2, por questões de droga. Então, quando eles veem P2 lá, não chama a atenção do tipo, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque seria esperado eles estarem ali. Então, foi isso. Entendi. E só para a gente entender, a gente vai voltar, eu vou lhe perguntar especificamente da atuação da Polícia Militar, mas nos 10 dias que eles concluíram a diligência, acabou a investigação da Polícia Civil a partir daí. Assim, foi juntado o tal do dossiê, o relatório de investigação Magia Negra, salvo engano, né? Isso. E aí acabou a investigação da Polícia Civil. A partir daí, foi com base no que apurou a Polícia Militar que seguiu o que a gente diria a persecução, né? Foi feita a denúncia e os júris e as condenações e absolvições na sequência. É isso? Quando a PM faz as prisões, o caso volta para civil, né? Daí um novo delegado assume, porque ele precisa fechar um inquérito. E daí é o doutor João Ricardo Kepes Noronha, delegado aqui de Curitiba na época,
ele assume para fechar o inquérito, ele tem tipo 10 dias para fechar o inquérito. Conversando com o Dr. Noronha, até hoje em dia, ele já falou isso para mim, já falou isso em júri, ele disse, olha, para mim houve tortura, sabe? Ele conseguiu ver a tortura. O problema é que o Dr. Noronha não foi enfático nessa situação, e ele deveria ter dito na época, olha, essas pessoas foram torturadas, então não é confiável. A impressão que se dá é que aconteceu mais ou menos assim, houve tortura, mas há indícios de que foram eles, então vão por aí. Sabe que é uma mentalidade muito Brasil pós-ditadura militar. Sabe? Então, hoje em dia, se um delegado civil pega e diz, não, houve tortura, a ponto de afirmar isso em júri, como aconteceu com Noronha, isso daí deveria já ser caso para desfazer todas as prisões, né? E não foi o caso. Entendi. Então, esse é o mote da nossa conversa aqui, professor, porque é o seguinte, isso é algo que me preocupa, que é uma ideia, até de um princípio de que fins justificam os meios. Então, eu torturo porque eu tenho que atingir um bem maior. Olha, um garoto foi cruelmente violentado, torturado e morto, né? Então eu preciso responder, eu preciso trazer uma resposta, como o senhor mesmo disse, à época tinha um clima de pânico até na cidade, né? E também de busca por justiça, né? As pessoas querem que haja um responsável por isso. E a tortura, o que eu vejo na nossa cultura, é que ela se apresenta como uma espécie de atalho. Pode ser que eu não... Até um atalho seguro. E eu digo, isso não é... Na verdade, não seria só da nossa cultura. O que a gente não vê de desenho animado, de quadrinhos, do personagem, que geralmente é um vigilante, que até vira uma imagem recorrente, pega o criminoso e põe ele no parapeito do edifício. Você vai me dizer quem que é o seu chefe. Ele diz, ele não se machucou, ele assustou, ele teve um terror psicológico. O herói conseguiu informação, foi lá. Então, ou seja, a informação é sempre crível, a informação sempre leva ao fim, e ele conclui a investigação em tempo recorde. Isso quando a polícia é desacreditada. E isso eu vejo até em desenho animado. Agora, voltando para o mundo real, né, para este caso, como foi essa questão da tortura? Isso para a gente deixar bem claro, né, o resultado disso e o prejuízo que isso trouxe, né? O senhor fez menção à chegada do grupo, então, e chegam em Guaratuba. Da chegada deles até a primeira prisão, quanto tempo levou? Essas estimativas elas são difíceis de cravar porque foi tudo uma operação secreta, teoricamente, né? Mas a gente pode falar com alguma segurança que a operação do Grupo Águia tem os seus primeiros passos dados ali pela metade de junho. Tá? Então começa já um esforço da Secretaria de Segurança de colocar um grupo da PM em Guaratuba já na metade de junho. Então, por isso que eu boto assim 10, 15 dias que durou essa operação, essa diligência em Guaratuba da P2, né, do Grupo Águia. E com base nisso, eu sei que o pai de santo foi quem matou, agora eu só tenho que fazer ele falar, e falar quem ajudou ele. Bem nesse esquema que você falou, né, o método meio Batman, de você ir lá e pegar o cara e forçar e apertar. A vida real não é assim, né, e infelizmente com isso a gente tem 7 vidas que foram ceifadas do seu tempo. Uma morreu na cadeia, que foi o Vicente, as famílias todas afetadas, e como se tudo isso não fosse grave o suficiente, um assassino saiu impune, né? E isso é o que mais me deixa desesperado nesse ponto, quando eu vejo esse caso, porque você teria condições de ter feito uma investigação melhor naquela época, conseguido mais dados, mas a partir de julho de 92, todas as informações que a gente recebe sobre o caso Evandro, elas são contaminadas
pela tortura. Então é muito difícil saber o que vale e o que não é. Então, a gente falava da atuação da Polícia Civil, e nesse caso, houve a menção de ser custeada pela prefeitura, de utilizar bens pertencentes à família, que o prefeito, né, que é integrada pelo prefeito da época. Mas na questão da tortura, na questão da chegada do grupo Águia lá no município de Guaratuba, onde eles ficaram hospedados? 2, onde eles fizeram esses interrogatórios, inclusive com a gravação de fita cassete? Foi tudo em destacamento do Estado, em repartição do Estado, usando estrutura do Estado? Ou houve também, da mesma forma que a Polícia Civil, subvenção de particulares nesse processo? Uhum. Existe, por exemplo, a Celina Abage, né, ela diz que ela conseguiu fechar, com os olhos fechados enquanto era levada para o local onde vai ser torturada, onde foi torturada, ela diz que conseguiu marcar o caminho de lombadas e curvas e que dela teria chegado na chácara que seria do Diógenes, né, que seria esse tio do Evandro e tal. Veja, isso... Eu tendo a desconfiar um pouco disso por conta de todas as condições. Eu não duvido da sinceridade da Celina, tá? Isso que é sempre importante dizer. Mas eu não sei se eu quiser saber onde que foi esse local de uma maneira... Vamos abrir uma investigação partindo da tortura e saber onde é que foi esse local de tortura. Eu não sei dizer exatamente se essa é uma informação, são informações confiáveis. Eu, se fosse investigador, eu ficaria um pouco cético, porque me parece muito... Parece que se encaixa bem demais, e é um lugar meio longe e tudo, sabe? Então, eu acho que as torturas são muito piores do que elas conseguem relatar. Tá? Eu acho, pelas fitas a gente consegue ter uma noção ali que estava acontecendo umas coisas que assim, a Beatriz tem muita dificuldade de falar disso e é super compreensivo. Ela conseguiu falar aos poucos e pelas fitas a gente consegue ter uma noção que ali foi muito grave o que aconteceu. Eu sei que, eu já posso dizer com com a certeza absoluta, que os homens foram levados para a casa do Stroessner, né, que era o ditador do Paraguai, que tinha casa em Guaratuba. Em algum momento eles são tirados de lá e levados para esse cativeiro onde as abages também vão ser levadas, mas por um bom tempo eles ficam na casa do Stroessner, que é a casa do ditador paraguaio que existe em Guaratuba. E isso é uma certeza que a gente tem, porque a gente sabe que a PM estava pedindo ajuda da Polícia Federal na época, e tem um depoimento do delegado da Polícia Federal de Paranaguá, que era ali do lado na época, ele falando em 99, num júri de 99, ele dizendo que eles usavam a casa como base de operações. Tá? Então, foi mais ou menos assim. Eu já ouvi histórias de bastidor que eu nunca vou poder confirmar, que seria mais ou menos assim: a P2 estava lá com os caras, com o Oswaldo e com o Davi, precisava de um lugar para levar, pede ajuda para o pessoal da PF e eles falam, leva lá para o Stroessner, tá? Leva lá para a casa do Stroessner que tem gente lá. E que daí a casa do Stroessner, se vocês notarem, tem os vídeos lá do Oswaldo sendo gravado na casa, né, dando depoimento com uma câmera na frente, e a câmera vai e volta. Naqueles vídeos tem um momento, eu não me lembro se é no depoimento do Oswaldo ou do Davi, que tem um momento lá que você ouve um telefone ao fundo. Esse telefone ao fundo é porque ali era a base de operação da PF, que ela fazia grampos na cidade inteira de Guaratuba. Então, de novo, por questão de tráfico de drogas e outras coisas. Então, você tinha... O Davi fala isso em alguns relatos, de que em alguns momentos ele conseguia ver uma mesa cheia de aparelhos de telefone com gravadores, e tinha lá fotos do corpo do Evandro. E naquele mesmo vídeo tem um momento que aparece uma garagem, que está o carro da Beatriz, e você vê esse portão da garagem. Esse portão é da casa do Stroessner também, é o mesmo portão até hoje. Então a gente consegue dizer que eles foram levados para lá em algum momento, e é muito curioso. Eu sempre me pergunto, tá, mas como é que eles pegaram o carro da Beatriz e levaram para a garagem, tá, o Escort da Beatriz? Isso ninguém nunca respondeu, porque se eu sou policial, eu vou pegar o teu carro na tua casa, Daniel, eu preciso, no mínimo, de um mandato de busca e apreensão.
Sim. Não tem nada disso. Não existe nenhum. O mandato de busca e apreensão para pegar o carro da Beatriz só vem da Polícia Civil dias depois da prisão. Mas aquele vídeo foi gravado no dia da prisão delas. Então, no dia que as duas estavam sendo presas, em algum momento o carro da Beatriz pegaram o carro da Beatriz e colocaram na casa de Stroessner. Como isso aconteceu? Como é que esse carro foi parar lá? Nunca ninguém explicou. Sabe? Então, esse caso é cheio de coisas assim, e o povo assim, simplesmente tipo, não, mas pegaram os assassinos, olha, eles falam, olha esse trechinho aqui deles confessando e isso basta. Mas essa residência do Stroessner pertencia a ele, é a propriedade dele, a casa. Sim. Ele já estava exilado no Sim. Brasil, já estava asilado no Brasil nessa época, mas ele não Já estava em estava. Guaratuba nessa época. Se estava, eu não tenho como confirmar, tá? Eu sei que essa casa tem um caseiro, que é o mesmo até hoje, que não fala nada. E o Stroessner, eu acho que estava em Guaratuba. Eu acho muito difícil ele estar em Guaratuba na época. Tá? Eu sei que quando ele é eu estou lembrando de cabeça, mas ele é exilado do Paraguai, ele sai do Paraguai em 90, 91. 91. Acho que 89, se duvidar. Daí ele fica um tempo em Guaratuba e depois ele vai para Brasília. Tá? E tanto que está enterrado lá. Então eu não sei se ele está... Eu acho muito difícil que ele estava em Guaratuba naquela época. Porque sempre tem essa história. Ah, mas o Stroessner tem uma história de pedofilia, então será que ele não estava envolvido? Isso, exatamente. Sim, pode ser. Pode. Tá, pode. Assim, o Stroessner seria um potencial suspeito? Poderia. Só que daí, de novo, eu acho que a gente começa a entrar em conivências muito grandes. Tá? Eu acho que seria muito conveniente. Porra, justo o Stroessner é o cara que estava ali por trás disso. E justo para a casa dele foram levadas as pessoas. As pessoas foram levadas para a casa de Stroessner porque o Stroessner não estava lá e a Polícia Federal usava aquela casa. Agora, eu me pergunto, eu adoraria saber se a Polícia Federal alugava a casa do Stroessner. Era um acordo. É isso. Era um acordo da República Federativa Brasileira com o Stroessner pelo seu exílio. Até onde eu sei, não existe sequer registro de se existe um acordo entre Polícia Federal e Stroessner para o uso da sua casa como base de operações. Então tem um monte de irregularidades, só que todas elas ficam sempre anuviadas pela questão ritual satânico. Tarará. Então, agora que a gente esclareceu e conseguiu provas das torturas, eu torço para que seja feita uma revisão criminal e que corram atrás de descobrir todas essas maluquices, porque eu adoraria saber por que diabos que a Polícia Civil, a Polícia Federal estava usando e permitiu que a P2 levasse suspeitos para lá, para fazer sei lá o quê. E nesse ponto eu ia até aproveitar para pontuar com o senhor uma coisa. A Polícia Civil ficou 3 meses. O professor não quis dar spoiler, também não vou forçar aqui, apesar de também estar curioso para saber. Mas não tem qualquer indicativo, qualquer denúncia de abuso ou excesso relacionado à Polícia Civil. Nesses 3 meses de investigação? Isso. Existe assim, conversas. Geralmente pessoas que são suspeitas de ter feito alguma coisa. Tá? Então, entendi. Eu posso dizer assim, eu não colocaria a mão no fogo pelo Grupo Tigre, tá? Porque eu não conheço eles. O material que eu tenho não me leva à conclusão de que abusos tenham sido cometidos pela Polícia Civil. Geralmente, fofocas e boatos que existem que podem ter acontecido abusos por parte da Polícia Civil vêm de pessoas que ou queriam incriminar a família Bage ou que ou que estava tentando, ou que era suspeito. Tá? Então, assim, existe sempre essa corda bamba. Tá? Até que ponto que eu posso acreditar que ocorreu esse abuso
visto que existem manifestações aqui que me deixam a contrariar. Quando eu lançar os episódios do livro, vocês vão entender melhor. Mas, em geral, é isso. Eu não há nada nos autos que me levam a crer que a Polícia Civil, o Grupo Tigre, tenha cometido abusos. Tá? Eu quero deixar isso muito claro. Mas existem boatos, como existe boato de que a Celina tirou o coração do Evandro e começou a dizer viva Satanás, o que é uma bobagem, né? Entendi. Agora, a questão da Polícia Militar, a sequência das investigações, eles se basearam muito praticamente nesse, acredito que única e exclusivamente do início, pelo menos, das investigações dele, nesse relatório elaborado pelo tio do Evandro. Procede Sim. essa informação. Dele e da tia, né? E de uma tia do Evandro também, a Davina, que falava que tinha tido um passeio de madrugada e que daí o Oswaldo Marcinelli tinha tido uma visão perto do local depois. Só que detalhe que o Oswaldo nunca sequer teve naquele carro. Né? O Oswaldo nunca participou disso, ela erra data, ela erra informações, então, ou seja, é um depoimento que simplesmente também não é confiável porque as informações não batem. Mas são baseados nesses dois depoimentos que as prisões do Tigre acontecem. Do tipo, quem são as pessoas que estavam com a Davina naquela noite? Era o Oswaldo e o Davi. Então prende os dois e faz os dois falarem. Só que o Oswaldo não estava preso e o Davi, né, coitado, o Davi estava ali de gaiato. Mas esse relatório, ele apontava o Oswaldo e o Davi como responsáveis. Responsáveis pelo desaparecimento e sacrifício, né, da criança Evandro. Mas ele mencionava os outros 5 que foram presos na sequência, ou isso se deu por aquela sequência de prende, interroga, e como consta lá, tortura, e aí prendem na sequência e assim por diante, até chegar aos 7 que ao final foram denunciados. Foi dessa forma? Você resumo, tem uma... em resumo, é uma mistura das duas coisas, tá? Essa, inclusive, é a maior defesa que o Diógenes, o tio do menino, fala sempre, né? Que, não, mas as pessoas que foram presas, nem todas fui eu que citei. Então, o Tigre, o Grupo Águia da PM fez uma investigação por conta própria. Mais ou menos, né? Porque o principal suspeito que ele diz muito claro lá é o Oswaldo. Ele cita o Davi, ele chama de cheiro, né? Ele cita o Vicente de Paula. Eu acho que ele cita o Vicente de Paula, posso estar enganado. Mas ele cita a Beatriz e ele cita a Celina. E ele cita outras pessoas também. Que se você... Eu costumo dizer assim que se fosse fechar a ideia da seita satânica, né, dos 7 pessoas como seita satânica sacrificando uma criança, os últimos 2 presos são os que menos fazem sentido, que era o Ayrton Bardelli, gerente da serraria, e o Sérgio Cristofolini, que era vizinho do Oswaldo, sabe? Era o dono do imóvel que o Oswaldo morava. Por ele ser o dono do imóvel, é o que fazia ele ter alguma conexão com o Oswaldo. Mas com as fitas das confissões eu descobri como que o Sérgio Cristofolini entra, né? Pelo menos assim, eu tenho uma hipótese. E a minha hipótese é que quando estão torturando o Vicente de Paula, o Vicente, ele morava em Curitiba e ia para Guaratuba de vez em quando. E ficava na casa do Oswaldo porque eles eram amigos. E ele conhecia o Cristofolini porque era ali o vizinho. Então, quando ele está sendo torturado e começa a dizer diga nomes, vem o nome do Sérgio na cabeça. Mas ele poderia ter colocado o Antônio Costa, que era o empresário que fazia parte do grupo do Oswaldo. Ele podia ter colocado a Andréia, que era a esposa do Oswaldo. Então ali era uma questão do tipo, vai falando os nomes e isso. Então é uma mistura dos dois. Existe o Oswaldo, que começa como o primeiro torturado, que começa a falar, tanto que nas primeiras fitas de confissão a gente vê lá ele dizendo não, eu matei sozinho, eu estava bêbado, eu enforquei ele com uma cinta, e daí a coisa vai crescendo, daí ele coloca lá o nome da Beatriz, depois a Celina, depois o Vicente, e daí daqui a pouco o Vicente está falando Cristofolini, e daqui a pouco a Beatriz está sendo torturada, ele fala o Bardelli, porque são os nomes que estavam entrando.
E durante os primeiros dias após as prisões, a polícia acha que tem mais gente na seita satânica, na suposta seita satânica, e começa a investigar. Tem matéria de jornal da época que dizia que talvez a juíza da cidade fosse da seita satânica. E isso talvez dê uma explicação, inclusive, por que a juíza começa a ser tão vista grossa, uma série de irregularidades que está acontecendo, porque ela quer dizer, não, eu sou durona, eu não faço parte desse pessoal, não. Porque começam a dizer, mas juíza, você passava Natal na família Abage, né? Você era amiga deles, como é que pode isso agora? Daí ela diz, não, tanto não estou relacionada com eles, que agora eu vou lá e vou ferrar a vida dos caras. Você vê claramente isso acontecendo, e jornais da época querendo mostrar que existe essa linha de suspeita que talvez a juíza fizesse parte da seita satânica. Não existiu seita satânica nenhuma. De novo, esse é o... Mas essas sessões, aí que tá. E esse é um outro ponto que me chamou a atenção. Do momento que ocorria a prisão, até o momento em que eles tinham acesso a algum auxílio jurídico, né? Um advogado, que nem que seja, não um advogado criminalista, mas um advogado, né? Por exemplo, no caso das Abages, havia o advogado da prefeitura, salvo engano, que eu acho que ele chegou a atuar. O professor conseguiu mensurar assim, o tempo que elas ficaram sem contato com o advogado da prisão? Porque era feita a prisão, né? Elas eram presas. Até que eu fosse encaminhado a um delegado de polícia, lavrado auto de prisão em flagrante e devidamente interrogadas, houve um interregno. Eu digo elas e as demais pessoas presas. O senhor consegue precisar de quanto foi esse interregno? Teria sido de uma noite? 24 horas em alguns casos? O Oswaldo chega a ficar, acho que 36 horas. O Oswaldo vai ficar dias sem advogado. Né? O Oswaldo, o Davi, eles ficam dias sem advogado. O Oswaldo ele some no mapa por 36 horas. Tá? Cerca de 36 horas, mais ou menos. A Beatriz, ela é presa, ela está acompanhada. Na verdade, ela não é presa, né? Ela é levada até o fórum com a sua mãe. Elas estão com o advogado. Os policiais dão um jeito de tirá-las de lá sem o advogado. E até elas voltarem ao fórum, ali que vai demorar entre 4 a 8 horas até elas voltarem para o fórum. Só que assim, mesmo quando elas voltam para o fórum, o advogado delas é impedido de entrar em contato com elas. Ele só vai conseguir falar com elas de novo à noite. Então, vai ser um período entre 10 a 12 horas sem conseguir falar com o seu próprio advogado. Só que daí, novamente, o Ministério Público vai dizer que o advogado está mentindo, que esse negócio de tortura é uma estrutura, é uma tática de defesa, que a partir do momento que falou que o advogado começou a falar que foi torturada. Tá? Então, E esses advogados da prefeitura atuaram no dia, só no dia. No dia seguinte já assumiu outro advogado. Né? Então, foi porque literalmente não tinha ninguém mais. E essa inquirição que foi realizada pelo Grupo Águia, ela, pelo que o senhor conseguiu identificar, eram só policiais militares ali? Ou teve delegado de polícia? Não posso afirmar. Não, delegado não teve. O que eu não posso afirmar é se não... promotor, membro do Ministério Público. Sim, né? Você tem... Você tem um documento de um promotor dizendo que pegou um depoimento do Oswaldo na madrugada do dia 1 para o dia 2. Esse documento com o promotor tirado, não tem nome de escrivão. Então, assim, tem um monte de estranhezas. Né? Para mim, aquele é um documento que foi montado. Eu explico bem isso no episódio 25. No caso específico das Abage, quando elas são presas, eu posso garantir que elas não foram levadas diante de nenhum promotor até o momento em que elas são presas de manhã e só
à noite, quando elas vão para o quartel de Matinhos prestar depoimento. Durante todo esse período, elas não estão diante de promotor, elas não estão diante de juiz, elas queriam falar com a juíza ficou presa em casa, sendo guardada por 2 policiais federais, porque ela estava com medo do que podia acontecer se ela fosse para o fórum, e do momento em que elas saíram do fórum para ir para Matinhos, para o quartel de Matinhos, a juíza saiu da sua casa e foi para o fórum. Né? Isso quem atesta é a delegada Leila Bertolini em depoimento. Ela afirma que, quando ficou sabendo que elas foram presas, eles correram para Guaratuba, e chegando no fórum, a juíza estava lá e as Abás já tinham sido levadas para Matinhos. Então, assim, de novo, durante horas as Abás ficaram sem poder falar com o seu advogado de defesa, sem estar diante de um promotor. Quando teve diante um promotor à noite, o promotor não quis ouvir, disse que era as palavras que eles sempre falam. Estava falando tudo até agora há pouco e agora que está com o advogado está negando tudo. Era isso. Tá? Então era muito difícil você confiar em promotor naquela época. Então o que se poderia eventualmente afirmar disso é que a Polícia Militar conduziu a investigação, apresentou um trabalho pronto, com 7 pessoas implicadas, e por conta das circunstâncias, talvez até de não haver um procedimento para lidar com isso, né, o clamor popular, esse trabalho foi encampado pelas autoridades que atuavam no processo, do juiz, da juíza ao promotor, né, se fiaram no trabalho da polícia, e assim, convém até alertar a quem ouve isso, que existe sim uma presunção, o ato feito por um agente público, né, ele tem uma presunção de legalidade. Né? A gente presume a legalidade, mas não é uma presunção definitiva. Ela pode ser, obviamente, a qualquer momento revista. Mas, ao que parece, eles entregaram esse trabalho pronto, e aí foi uma espécie de homologação do que foi feito. E foi essa versão que foi até o fim da persecução penal, certo? Sim, então, é isso mesmo. Agora, professor, uma coisa que eu vejo, e isso o Ministério Público, eu senti isso durante a atuação, queria mencionar a atuação do Ministério Público, é que eles também, que os promotores tentaram se desassociar desses confissões, desses interrogatórios e do trabalho da Polícia Militar. Né? Buscaram outros elementos de informação, mas isso o que ocorreu foi posteriormente ao trabalho da Polícia Militar. Né? Sim. E, de certa forma, esse trabalho desempenhado pelos promotores, tanto nas sustentações, na juntada de documentos, ele acaba, de certa forma, sendo circundando o trabalho da Polícia Militar. Ou seja, não dá para desassociar daquele dossiê Magia Negra e daquelas gravações e dos interrogatórios, tudo que foi feito na sequência, tudo que foi produzido na persecução penal. Então, de novo, a partir do momento das prisões, tudo fica contaminado. Tudo fica contaminado. E um ponto que eu queria chamar a atenção aqui também apareceu uma testemunha, o Edésio da Silva, né? Ele, em tese, teria até visto a criança Evandro ser sequestrada, né? E eu vejo que, a um certo momento, até um questionamento do professor: mas ele levou muito tempo para procurar a polícia. Se não me engano, foi quase o quê? Mais de 3 meses? Um ano ou 6 meses? Não me recordo. Não, ele demora, depois das prisões, 1 mês, mais ou menos, para falar. Depois das prisões, ou seja, 4 meses do Evandro desaparecido. 4 meses, então. E tem esse questionamento que o professor faz, mas não seria, supondo que ele afirme seja verdade, né? Porque teve até uma notícia, né, de que uma tentativa de achaque
até de ameaça dessa testemunha, né? Enfim. Mas será que esse receio dele, supondo que eu quero ressaltar, supondo que o que ele afirmou é verdadeiro, que ele tinha realmente uma informação verdadeira, será que esse receio dele não era também por causa de um receio do tratamento da polícia? Por exemplo, eu vou lá e falo, olha, eu vi o garoto ser sequestrado. E por conta disso, ele também se torna um suspeito. Ele também passa a entrar nessa roda. Não poderia também levantar essa hipótese? Eu digo assim, até que ponto também havia um receio? Ele também me parece ser uma pessoa de um extrato social muito elevado. Ele já tinha, ao que me parece, até algum problema com a polícia, né? É aquela pessoa, dá a entender até aquela pessoa, olha, eu quero procurar um criminoso na cidade. Quem que eu busco lá que eu acho que talvez possa me dar uma informação se eu der uma abordada nele? Deu a entender que ele seria, o Edésio seria um alvo já da polícia, né? Uma pessoa fichada, por assim dizer, né? Assim, o Edésio, eu tendo, isso é uma coisa que deixa muita gente irritada, eu tendo a achar que são poucas as pessoas que são motivadas por alguma coisa ruim quando vai fazer isso, tá? Tirando o assassino, que nós não sabemos quem é, óbvio, mas eu não acho, por exemplo, que o Edésio seja uma pessoa má por essência, sabe? Porque eu não acredito nisso. Eu acho que o Edésio é um caso clássico de memória inventada, de memória fabricada, sabe? Porque assim como o Diógenes tem vários casos de memória, que é quando ele está assim... depois que o Oswaldo é preso, e daí tem aquela fita de confissão de que ele matou o Leandro Bossi. Puxa, o Evandro desapareceu naquele show do Moraes Moreira. Puxa, amor, lembra quando a gente estava no show do Moraes Moreira? E você lembra de um cara de moto? Eu acho que era o Sérgio Cristofolini. Ele não estava com uma criança atrás? Eu acho que tá. Sabe, eu acho que foi assim. Isso é memória fabricada. Isso é memória fabricada. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, que é a gente tentando... A gente acha que memória é uma caixinha que está fechadinha e que a gente só abre ela e olha o que tem lá dentro. E não é. Toda vez que você lembra de uma coisa, você remonta, você recria aquilo, né? Neurologistas explicam isso de maneira muito melhor do que eu, mas toda relembrança é uma recriação. Então a memória ela não é confiável nessas horas, especialmente quando você está tentando ver se você lembra de algum momento que aquilo aconteceu. Então eu acho que o Edésio, ele em algum momento, ele viu uma criança num carro. Aqui sou eu, Ivan, falando, tentando dar sentido para tudo isso. Eu acho que em algum momento ele estava andando de bicicleta, ele viu uma criança num carro, pode até ter sido a Beatriz e a Celina, levando, por exemplo, o neto delas, o neto da Celina. Eu não sei, sabe, em algum momento ele viu uma cena que duas mulheres dirigindo com uma criança atrás e ele começa a achar que isso aconteceu no dia 6 de abril. Porque você tem outras testemunhas que disseram que viram o Evandro. Tem uma testemunha que diz que viu o Evandro naquele dia andando com dois meninos na rua. Eu não falei isso no episódio, mas isso é conhecido já isso mesmo. No caso. Mas isso eu só estou adiantando aqui para tentar explicar o Edésio. Além disso, coisas que eu já expliquei no episódio que eu não falei, eu não liguei esses pontos, mas só para mostrar. No episódio do Edésio, quando a gente está falando o Samuel, né, que é o cara que está me ajudando, e eu pergunto para o Samuel quem que é o Edésio, ele fala, a primeira vez que o Edésio aparece é por conta do primeiro suspeito preso pelo caso Evandro. Não sei se você lembra disso, que é preso um tal de Juarez. Sim. Esse Juarez, ele está sendo preso porque duas crianças, os irmãos Cleiton e Fernando, estavam correndo de um homem barbudo, que eles começaram a falar que era o Cheiro, que esse Cheiro, que era um traficante de drogas conhecido da região, e que eles acham que é esse tal de Cheiro. E daí esse caso vem aqui para Curitiba, inclusive, o grupo anti-sequestro aqui, que não era o Grupo Tigre, o grupo anti-sequestro
manda prender esse cara com base no retrato falado que os meninos fazem. Esse Juarez é preso e no depoimento esse Juarez fala, não, porque eu estava trabalhando com o meu patrão Edésio. Então, olha só. Então, Daniel, agora imagina... Eu vou ter que acelerar porque nós estamos para encerrar. Faltam 20 segundos para encerrar a live. Eu vou fazer, então, assim, tem muita informação. Tá. Não, mas só para encerrar isso aqui, esse ponto muito rápido. Faltam 9. O Edésio falou que... Desculpa, então fala aí. Eu vou voltar, eu vou conectar novamente só para a gente encerrar.